sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan. Você pode me chamar como você quiser. Está começando o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade brasileira para o mundo. Eu sou um homem branco de 34 anos. Hoje eu tô com uma camisa de couro preta, sem mangas, dá para ver as minhas duas tatuagens, cabelos castanhos, alguns fios brancos já. Não tenho barba, sou um pouco gordinho e estou hoje na frente. Olha, tô para marcar essa entrevista há tanto tempo. Finalmente deu certo. Eu estou na frente de uma lenda. Dom Barbudo, meu querido, seja muito bem-vindo. Ele que está aqui depois de tanto tempo, tanto aguerrido. Vou pedir para você começar fazendo uma descrição de você e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Obrigado, Renan, pelo convite. Eu sou loiro, careca já, em grande parte, barba loira ruiva, olhos azuis, branco, baixinho, e é isso. Tá de camisa azul de couro. Sim, tô de camisa azul de couro, com uma harness preta. E a boininha. E o cap. É isso. Querido, nós vamos começar com a pergunta disparadora do podcast, que é a mesma para todo mundo, que é: o que eu vou ler se eu jogo o seu nome na Wikipedia? Com isso, eu quero saber de onde você veio, como é que você encontrou a sua sexualidade, como é que você se encontrou dentro do fetichismo, como é que as coisas aconteceram para você chegar até aqui. Vamos com calma, a gente chega junto, eu vou te ajudando, não fica tranquilo. Neste momento, ó, enquanto a gente está gravando, a gente está exatamente no meio de uma correria para pôr em pé o concurso Mr. Leather Brasil. Talvez, quando esse programa for ao ar, já vai ter, talvez não, com certeza já vai ter rolado o evento. Mas a gente tá aqui, eu pedi ontem para ele assim, me manda uma mini bio, e ele me mandou um PDF de 6 laudas para editar. Então, assim, agora é o momento da gente falar desse PDF. Bora lá. Tá, bom, vamos lá. Eu sou gaúcho e tudo começou lá em Porto Alegre. Na verdade, eu sou bem mais velho do que a maior parte aí, então na minha... Não vou dizer aquela palavra que todo mundo diz, época, para parecer bem velho, né? Mas assim, na minha fase eu não tinha muito acesso às informações e tudo mais. Inclusive, nem tinha muitas informações na época. O que eu sentia é que eu tinha muito tesão, muita vontade de fazer muita coisa, mas poucos parceiros diferentes no Sul, nem entendia muito bem o que eu queria, sabia que eu era gay, e num contexto que já era mais difícil por ser Porto Alegre e por ser tudo meio proibido. A ponto de eu ficar um tempão da minha vida ensaiando uma primeira ficada com homem, que foi só depois dos 19 anos. Nossa. E mesmo assim foi bem tumultuado. Para te ter uma ideia, esperei um feriadão de Páscoa para ir num bar. E quando chegou o bar, assim, era um feriadão. Pensei, puxa, nem vai ter muita gente, vai ser bom, ninguém vai me ver e tudo mais. Quando eu cheguei no bar, tinha um colega do trabalho na porta do bar. E falando, o que tu tá fazendo aqui? Mas era um bar gay? Era um bar gay. Mas se você tava lá, ele também tava? Mas ele não sabia que eu era gay e nem eu queria que ele soubesse, porque eu tinha medo e tudo mais, não queria que isso vazasse rapidamente. E aí eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, o que eu vou falar pra esse cara, né? Daí eu olhei uma placa de coca lá, foi o que eu falei. Ó, eu vi uma placa de coca, tô passando por aqui louco de fome, deve ter sanduíche e alguma coisa no bar, né? Aí ele fez como um pavão e tapou meio o bar assim, sabe? Ficou bem alto e falou, não, esse bar não é pra ti, tu não vai gostar do bar, melhor tu ir procurar um outro lugar. Porque você também não sabia que ele era gay. E eu não sabia. Não, eu sabia que ele era sabia. gay. E aí ele me virou e me jogou embora do bar. Falei, meu Deus, eu vou ter que esperar mais um feriadão pra acontecer alguma coisa. Bom, aí passou um tempão, outro feriadão. Aí eu fui num outro bar. Tipo assim, o bar abria 11 horas da noite, 8 horas eu já tava lá, né? Esperando, super ansioso, andando pra lá e pra cá. Entrei no bar, um cara super lindo, mas assim, super lindo. E aí eu fiquei andando pelo bar, não sabia nem como chegar no cara e tudo mais, o cara chegou em mim. Oi, tudo bem, blá, 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 e acabou que a gente foi ficando, né? E era assim,
um bar meio grande, assim, daqui um pouco vem um refletor na minha cara, assim. Falei, puta que pariu, meu primeiro lugar, assim, que eu consegui entrar, já vem um refletor. Daí eu falei pro cara, vamos mudar de lugar, esse lugar aqui tá muito quente. Claro, a luz estava gigante na minha cara. Eu falei, vamos para outro lugar. Daí a gente foi para outro lugar. Assim, não passou uns minutos, eu beijando ele, de novo a luz em mim. Falei, mas como é que eu vou fugir disso, né? Daí mudamos de lugar, fomos para outro. Falei para ele, olha, eu não aguento mais 3 vezes essa luz em mim. Daí o cara falou, é que eu sou namorado do dono do bar e ele tá com raiva de eu estar ficando com outra pessoa. Falei, que azar! Logo isso! Bom, aí fiquei com ele ali um pouco, depois fui embora e foi assim, foi bem difícil esse início para te saber, para te ver como era. Mas depois a coisa rolou bem e tudo mais. Mas eu não tinha ideia de fetiche ainda. Uhum. Fetiche nem passava pela minha cabeça. Eu sei que eu ia na locadora, já morava sozinho, tirava um monte de DVD no final de semana, que era fita ainda, VHS. E ficava olhando o final de semana aquele monte de vídeos com fetiches, imaginando isso é cenário ou é historinha para fazer o vídeo pornô, né? Uhum. Até aí, tudo bem. Até que eu fiz uma viagem com meu namorado e uns amigos para fora do país e a gente foi numa boate que tinha 2 entradas, assim. Aí alguns amigos ficaram numa e eu e um outro amigo que estava com jaqueta de couro ficamos em outra entrada, aquela coisa de brasileiro, quem entrar primeiro chama os outros. Mas aí a nossa fila andou super rápido e a gente entrou. E a outra fila do meu namorado e blá 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 ficaram lá ainda tentando andar. Quando eu entrei no bar, era todo o cenário dos filmes que eu tinha visto. Tinha mesa de sinuca, tinha todo mundo de couro, um bar super fetichista, ou literalmente o bar era dividido em 2 lugares, assim, um lado fetichista e o outro que não era. Bom, E não se misturavam. eles se misturavam por uma parede, assim, mas as pessoas que estavam do meu lado não iam para o outro, e as do outro a gente pouco via no meu. Encontrei meu namorado de madrugada, assim, né? Quase no final da noite, e, nossa, fiquei Indo no enlouquecido lixo. com aquilo. Quando cheguei no Brasil, procurei alguma coisa a ver e achei no Orkut um grupo em São Paulo, que tinha 4, 5 pessoas. E aí entrei em contato com o grupo, inclusive o Max estava lá. Sim. Tá, e aí encontrei eles numa pizzaria, a gente Isso conversou. já estava morando em São Paulo. Já estava morando em São Paulo, mas pouquinho, assim. Logo que cheguei em São Paulo, já fui procurar, né? Uma das primeiras coisas. E aí encontrei esse grupo, a gente falou um pouco, mas perdeu o contato. Teve um segundo encontro, mas assim, se no primeiro tinha 6, no segundo tinha 3. E aí foi diminuindo, assim, até que nunca mais vi eles. Bom, passou um tempão e eu continuava indo nos lugares imaginando aquela festa leather que eu tinha participado e que aqui não tinha nada a ver. Aí eu fui bastante num bar chamado Station, que tinha lá em Pinheiros, eu acho. Lá tinha uma decoração mais fetichista, assim. Uhum. Tinha aquelas redes militares e o fundo meio que militar, assim. E eu ia lá com a minha roupa de couro lá, que eu já tinha trazido, que eu fiquei enlouquecido com isso. E eu ficava num canto, assim, as pessoas apontavam para mim e riam, assim, né? Nossa, era muito ruim aquela época, muito ruim, porque assim, não tinha com quem dividir isso, né? Parecia um ser alienígena lá. E assim, só que eu notava também que quando o lugar ficava meio cheio, assim, ninguém vinha ficar comigo, né? E eu ficava lá sozinho, só que quando eu ia para um lugar escuro, vinha um monte de gente em cima de mim. Eu falei, então não tô tão errado assim, né? As pessoas gostam disso. Mas e aí foi caminhando, caminhando, eu comecei a frequentar. Eu conheci o Carlos Leder, né, o Leder Boy na época, né? Ele começou a fazer festas, e aí eu comecei a ir nas festas e mais pessoas começaram Aparecer. a frequentar também. Aí a gente começou a fazer um grupinho, assim. Teve festa do Carlos que fui eu e o Carlos, porque realmente não tinha tanta gente. E assim que começou.
Quando surgiu... Isso que é relatado no Mr. Leather, no comecinho do Mr. Leather? Eu acho que sim. Essa parte da boate que eu falei, não, acho que não consta lá. Não, só acho que consta a parte da Carlos. festa, que fez a primeira festa e só você apareceu. É, isso mesmo. Eu nem que lembrava disso. Que é até um cenário de uma piscina vazia, uma piscina, né? não, é tipo um salão de festas, assim, todo sujo de pós-carnaval. Ele assim. cai, ele desce de um degrau, né? Isso. Tá, foi bem isso. Foi uma dessas festas. Foi só pra quem frustrante. A gente tá falando do Mr. Leather, que é um documentário que foi gravado durante a edição do Mr. Leather 2018, que é o ano subsequente ao seu. Se você nunca viu, tá disponível pela Amazon, se você quiser alugar naqueles aluguéis extras lá da Amazon no Prime Video. Então, recomendo. É um documentário muito legal, que tem bastante gente que, inclusive, já passou por aqui. Tem lá o PC tá lá, inclusive, tem você, tem uma super galera da comunidade, é muito engraçado a gente ver esse negócio de 2018 e agora 2026, né, quando a gente tá gravando, a diferença e mesmo assim ver tanta gente que continua, tem Sereia aparece lá no documentário, é muito legal. Mas retomando. E olha, tu sabe que algumas pessoas me falaram que virou um cult o filme. Sim, é super Fora cult. do país é super visto o filme, né? Inclusive, já falaram comigo pelas plataformas aí, dizendo, eu vi o teu filme, bababá. É super legal ver isso, né? Bom, e aí eu parei quando começou o concurso. Aí, da onde... Você ganhou o primeiro Mr. Leather, mas da onde veio a ideia de se criar o concurso? Era uma comunidade pequena, a importância de ter ele. Vamos dar aí como é que veio esse pensamento. Bom, eu já viajava bastante para fora naquela época e eu via muitos misters, né? E eu falava assim, a gente precisa fazer isso aqui, mas quem que vai participar, quem vai montar, quem vai fazer tudo? E eu pensava assim, não quero nem me meter muito nisso, porque eu quero concorrer. E quem monta não concorre, Exatamente. Óbvio. Então eu ficava na minha, mas torcendo muito. Dando ideia só. Vamos fazer, por que vocês não fazem? Exatamente. Vocês não organizam. Quem vai fazer? E eu que não, mas quem vai fazer, né? E até que surgiu o concurso. Teve um monte de problemas iniciais, derrubavam, tinha um monte de votação e aí derrubavam o perfil. Enfim, eu fui o escolhido daquele ano, né? E foi super... Quantas pessoas participaram? Numa primeira fase, eu acho que mais de 10, se eu não me engano. Na segunda fase, ficaram 5 ou 6. Pô, num momento muito incipiente, né, da cena Leather, assim, era bastante gente até. Mas eu fiquei bem feliz, porque eu ganhei em todas as etapas. Ganhei na etapa pública, ganhei na etapa de votação popular. Pela internet primeiro, depois a votação lá no dia popular, depois dos jurados e acho que tinha mais uma... na parte da entrevista e tudo, né? Então, fiquei super feliz, porque eu fui super eleito. É que naquela época eu já tinha o meu site também. Então, eu já falava bastante de BDSM, né? Então, as pessoas já me conheciam pelo site. Você resolve criar o site muito nesse vácuo educacional mesmo. Exatamente. Por uma questão assim, eu sou super organizado. Eu não consigo viver em bagunça, assim. E logo que surgiram as câmeras digitais, meu namorado me deu uma. E aí eu aprendi desde cedo que quando tu fotografa um assunto, tu tem que salvar ele em uma pasta. Aí eu salvei pasta 1, pasta 2, pasta 3, que eram as sessões, né? Que era o Sub 1, Super 2, Super 3, mas só para ter elas guardadas. Aí eu comecei a postar no Face, que não tinha Insta, e me derrubavam, né? Perdi mais de 6 perfis até... Se hoje... Exatamente. Se hoje a gente posta metade de um mamilo, a gente perde a conta... Imagina lá naquela época, antes de 2017. É que eu acho que naquela época era até um pouco mais fácil do que hoje em dia, porque o algoritmo e tal, hoje em dia ele tá muito mais bem treinado. Né? Exatamente. Mas vinham qualquer coisa e o meu perfil caía. E era um trabalhão, ficava dias lá para aumentar
os seguidores, e quando chegava no número, assim, chegou a 18 mil, caía. Entendeu? Eu pensava, é muito trabalho isso, não aguento mais, eu vou criar a minha rede. Aí criei o site. Entendeu? Porque daí ninguém me derruba, pelo menos não assim, né? De plataforma. E aí eu comecei a postar lá, mas o intuito não era chegar num número alto de acessos. E de sessões, né? Era só para numerar as pessoas para não se misturar as sessões. E aí foi indo, e isso virou uma coisa legal, assim. E virou uma marca sua mesmo. Né? Porque ficou número 1, pessoa número 1, pessoa número 2. Alguns ficaram putos, por que não chamam pelo nome? Eu falei, porque tem que virar anônimo isso, né? As pessoas não querem aparecer o rosto, não querem... E Renan tem Renan 1, Renan 7, Renan 12, Renan 33, Renan 44, se não coloca assim, aí vai ter que pôr o quê? O sobrenome. Exatamente. Aí fica mais difícil ainda, né? E aí eu passei por vários sites, assim, várias plataformas até chegar na que eu tô hoje, né? E foi mais ou menos assim. Aí virei o Mr. Leather, né? E comecei a querer fazer eventos educacionais, mas eu não tive espaço para isso, assim, não tive um lugar que eu pudesse acessar e chamar as pessoas de graça, entendeu? Porque eu não achava legal que as pessoas pagassem, porque sempre essa é uma questão muito forte no Brasil. As pessoas não têm dinheiro e não querem pagar para ir numa roda de bate-papo, nem fazia sentido, era só um bate-papo, né? E não rolou, até que eu pensei que isso podia virar o Jantar Leather. E foi aí que começou o Jantar Leather, que em parceria com o Castro ficou 8 anos lá, né? Que era o Jantar Leather ainda né? Tá acontecendo agora em outro lugar. Mas era um encontro mensal que você faz, e foi assim, com exceção do momento da pandemia, que não tinha, o resto, todos os meses, uma vez por mês, a galera se encontra no Castro. 2 meses antes da pandemia, se eu não me engano, em janeiro, por aí, tinha 150 pessoas indo no Jantar Leather. Sim. 150 numeradas, assim, porque eu fazia chamada na hora, né? Tinha uma lista de Excel que eu dava tique quando ia, né? E o Jantar é um evento que muita gente que está se aproximando da cena fetichista vai, né? Eu acho que ele tem esse lugar de ter essa porta aberta, de ser um momento muito mais descontraído para as pessoas se conversarem e tal. Mas em que momento você se deu conta de que você se tornou essa referência na cena leather, na cena fetichista? Que assim, não estou te chamando de velho, mas dos meus primeiros contatos de pornografia kink, fetichista, era você, o Breno e o MM Dungeon, do Espírito Santo. Uhum. Mas era um dos primeiros blogs brasileiros que a gente assistia. Que a gente lia, foi ali que eu li muita coisa sobre teoria, foi ali que eu aprendi muito, quando eu era apenas uma criancinha incipiente que estava começando na cena, entendeu? Uhum. Em que momento você toma essa consciência? Quando eu começo a promover os encontros, e quando tem palestras, e quando fui convidado para alguns eventos para falar sobre o leather, fetiche, BDSM e tudo mais, e ia bastante gente. Aí eu notei que a partir dali era uma voz, que eu não podia falar qualquer coisa errada, que tinha que me preparar bem para esses momentos, né? Foi mais ou menos assim, quando tu participa de entrevistas de rádio, jornal, TV... Quando fura a bolha, né? Quando assim, tu vai até numa faculdade e te apresenta para as pessoas em auditório com um monte de gente. Então, tem alguma coisa de diferente ali. Eu tinha que falar sobre isso, entendeu? Uhum. Eu não gosto de fazer coisas meio termo, assim. Quando eu entro de cabeça para fazer bastante barulho, né? Sim. E foi assim.
E quando eu fui candidato do Mr. Leather, eu pensei nisso. Eu vou ser como nesse concurso. Foi o primeiro concurso que teve de todos os assuntos, né? Foi o primeiro antes dos ursos, primeiro antes dos dogs, Antes foi o do primeiro Hubble. concurso. E aí eu pensei, bom, para ser um mister tu tem que ter voz, então eu ia em todos os eventos. Fui em algumas noites aí, 3 ou 4 eventos, assim, na mesma noite. E eu ia em todos, e aí eu fiquei bem conhecido no meu ano, entendeu? Porque também tinham algumas coisas. Naquela época as pessoas não gostavam de tirar foto. Não apareciam sem rosto, sem Com o máscara. Com o rosto. E eu apareci desde o início com o rosto, né? Aliás, foi uma coisa meio por acaso, assim. Eu não ia por máscara de qualquer jeito, mas aparecer com o rosto, assim, foi um susto, né? Eu fiz um ensaio fotográfico com um fotógrafo super renomado e não tinha jeito de fazer com máscara isso, né? Tinha um ensaio fotográfico prometido, assim, muita gente queria e foi o primeiro ensaio que apareceu por aí, né? E eu fiz sem máscara. Desde então não tinha como mais pôr máscara, já estava visto, né? E essa bolha explodiu muito já? Eu acho que hoje já tá muito diferente, 10 vezes mais diferente do que era naquela época. Mas naquela época eu digo, né? Porque você tem esse conto no bar, um medo de ser descoberto enquanto uma pessoa gay e tal. E teve um momento que você teve medo de... Depois disso não mais. Eu sempre penso assim, num primeiro momento, as pessoas não me conhecem muito, né? Só me conhece quem tá no meio e tudo mais, né? Mas eu já tive algumas situações, por exemplo, eu tô no metrô super cheio, e eu tô lá parado e vem uma menina e fica na minha frente, assim, né? E aí ela fica me olhando, daqui a pouco ela fala: muito obrigado, senhor Dom Barbudo, porque eu leio o seu site e foi por ali que eu me formei e tudo mais. Então, assim, acontece isso. Às vezes eu tava na Paraíba com a minha mãe lá em João Pessoa, numa sorveteria vazia, e tinha um casal, né? Isso há muito tempo atrás. E a minha mãe numa mesa lá de costas, eu pegando o sorvete, aí veio um dos namorados, um dos parceiros lá, e falou: oi, Dom Barbudo, eu adoro o seu site. Na Paraíba, numa sorveteria em João Pessoa, e adoro os seus relatos e tudo, e o meu marido também. Eu falei, aí eu olhei para ele, o marido assim, pra mim, né? Acabou que eu fiquei com os dois, né? Fizemos uma sessão, deixei minha mãe no hotel e fui fazer a sessão com eles. E então, por isso, assim, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Porque eu apareci muito já, então... Mas você tem... a gente falou dessa ideia de reconhecimento e tal, mas acho que tem um lugar. Você também se coloca enquanto de participação para o que a cena é hoje, como responsável por ela existir dessa forma. Você se considera realmente uma parte importante desse movimento? Com toda modéstia pra casa do caralho? Eu acredito que sim, porque eu comecei lá nos primórdios, né? Mas eu não fico puxando isso pra mim, assim... Tu me conhece, tu sabe muito bem que eu nunca falei, eu fui o primeiro a fazer isso. Eu exijo que seja dito que eu fui o primeiro a comprar tal coisa, que eu fui o primeiro a fazer tal evento. Nunca fiz isso, entendeu? Porque eu sempre fiz assim, naturalmente, era o que eu faria, entendeu? Eu, sendo de aquário, eu já iria fazer isso de qualquer jeito. Se ninguém fez, vamos fazer logo. Entendeu? Eu falo... Ainda tava falando agora há pouco com uma pessoa que me perguntou sobre, né? Tipo, me perguntou pra mim, né? Tipo, como é que você imaginava que você ia ficar tão reconhecido, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, cara, não. Mas, assim, não porque não é porque a gente não faz por isso, né? Eu acho que falando por você nesse lugar, porque eu acho que a gente já falou muito sobre isso, que é uma coisa que eu falo, e eu falei muito pro pessoal do Mr. Fetiche 2026, para os candidatos e tal,
que só funciona essa coisa de ser mister, ser miss, ser mix, qualquer coisa do tipo, ele só funciona se você trabalhar pela faixa e não fazer a faixa trabalhar por você. Né? Então, eu acho que é esse lugar, né? Você é responsável porque nada do que você fez foi para enaltecer a figura do Dom Barbudo. Isso é uma consequência do ato. Você fez em prol de uma comunidade, em prol de um ideal meio utópico dentro desse sentido, né? E eu busco isso, né? Todos os eventos eu tô, de alguma forma, inserido, próximo, e gosto de estar ali, né? Porque eu tenho esse senso, assim, primeiro, de responsabilidade, porque eu fui eleito, né? Assim, outras pessoas queriam estar no meu lugar e eu fui ali o escolhido, então eu tenho que valer esse título aí. E também porque eu organizo bem as coisas, eu entendo. Eu tenho um passo a passo na minha cabeça que eu seguindo ele vai dar certo. Tudo muito esquematizadinho, né? Eu gosto disso, do detalhe e tudo. E ainda falando sobre pioneirismo, você é o primeiro brasileiro. Primeiro brasileiro mesmo ou tinha alguém que foi de fora? Não, primeiro representante do Brasil. Representante do Brasil, sim, mas assim, brasileiro, porque às vezes tem um brasileiro que mora lá fora e tal, né? Brasileiro mesmo. Mas o primeiro representante brasileiro a ir ao International Mr. Leather, que é um concurso pelo qual eu estou indo neste momento. Ainda não fui, mas provavelmente quando você viu eu já voltei. Quem sabe não voltei com uma faixa aí, pelo menos, vamos tentar, né? Estamos aí para estar olhando para isso. E foi o primeiro brasileiro a ir para o International Mr. Leather, que é um benefício de quem vence com um concurso nacional. Como é que você... A gente fala muito, né? Que você passa entra no top 20 e aí perguntam de onde está o seu restante do look e você fala, eu só tô com essa aqui. Mas como é que você se viu dentro desse lugar onde 63 pessoas, 62 outras pessoas estavam participando de N lugares do mundo, muitos dos Estados Unidos. Mas como é que foi para você primeiro encarar esse desafio e se encontrar dentro dessa cena que não é exatamente a que a gente vive no Brasil, mas de algum modo é uma que a gente também pertence, né? Bom, eu levei um choque quando eu cheguei lá, né? Porque, assim, meu primeiro momento foi super bonito, assim, porque eu cheguei de viagem de madrugada, larguei minha mala e fui direto para frente do hotel, porque eu já queria ver como é que era, tirar foto e tudo mais. Aí eu peguei só a minha jaqueta de frio, porque em Chicago, nessa época, é bastante frio. Peguei a minha jaqueta de couro, tava lá tirando a minha selfie, minha primeira selfiezinha, e vejo uma pessoa de leather vindo atrás de mim, né? E aí eu tirando o cara ali meio parado, tirei a foto, aí ele veio falar comigo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí o cara falou assim, você é o Mr. Leather Brasil, né? Eu falei, nossa, o cara já sabe, né? Eu falei, sim, sou o Mr. Leather. Daí ele falou assim, você se importa de eu te levar lá para a equipe, para eles te conhecerem? E eu falei, não, imagina, será um prazer. E é um hotel inteiro. Então, assim, um hotel inteiro com pessoas de couro, pelo térreo e tudo mais. Ele me pega pelo braço e começa a correr, correr, correr. E as pessoas abrindo espaço, assim. E aí ele chega no office lá e meio que faz assim e fala, pessoal, parem, parem. Estou aqui com o primeiro Mr. Leather Brasil. Nossa, cruel, as pessoas se levantaram e começaram a bater palma. Bom, isso foi... Eu comecei a chorar na hora, né? Porque, imagina, eu não imaginava isso ser tão forte, né? E aí eu fiquei ali um tempo, acabou que eu saí, dei uma volta e tudo mais e voltei. Quando eu vi que era aquele monte de gente, 62 pessoas, eu pensava, não vou ter muita chance aqui, né? Brasil, primeira vez, ano número 39 do concurso, então há 39 anos eles estão fazendo isso. Para mim é a primeira vez, né? Então
não contei muito com isso. Paralelo a isso, não tinha nenhum amigo, né? Nenhum conhecido, ninguém falando a minha língua, só falando inglês. As pessoas próximas umas das outras. E eu pensei, eles devem estar tão próximos assim porque eles falam inglês, né? Então é a língua nativa deles, deve ser por isso. Depois que eu cheguei no Brasil, que eu entendi, eram vários misters dos Estados Unidos que se encontraram durante o ano. Sim, eles se encontram o tempo inteiro. Eu estou nesse momento num grupo do Telegram, né? E aí tem os subgrupos da galera que tá na Los Angeles Pride, na Los Angeles Kink Week, na Las Vegas Kink Week. Eles estão assim... Kink Week não, Kink Weekend, né? Então ali o tempo todo já existe essa amizade. como é que eles falam? É sash hold, né? Tipo, essa comunidade dos enfaixados. E eu cheguei lá como um patinho feio, né? Fiquei de lado totalmente, não falava com ninguém. Agora, tem uma coisa que no Brasil realmente somos diferentes e afetivos, né? E eu levei presentes para eles. Levei 62 presentes lá, mais para os jurados, mais para o pessoal de equipe, assim. Então, cada vez que eu dava a presente, eu comecei a ficar mais próximo deles. De onde que tu é? Como tu foi eleito? E tudo mais. E eu falava, né? E aí comecei a ficar mais querido, assim, com essas pessoas, assim, mas não a ponto de virar amigo, né? Era um concorrente, né? Mas, assim, eu levei todo esse processo dedicado, não fui nas festas durante a semana que tinha, só nas que eu precisava ir para me apresentar para a comunidade e tudo mais. Mas no dia do concurso foi um choque, aquela plateia gigante, completa, cheia de gente. Imagina, eu mal falava na minha reunião de trabalho, falava para 1000 pessoas. Então, assim, subir no palco e falar para aquele monte de gente em inglês foi bem difícil num primeiro momento, né? Mas também com a imagem de que eu não ia muito longe, que eu não ia ficar nos top 20, depois nos top 10 lá, eu não pensava nisso, né? E aí eu fui mais tranquilo, assim, porque não ia passar. Só o fato de estar já era um marco. Para mim já era uma conquista, levando o Brasil pela primeira vez, né? E todo mundo falava isso. Você é do Brasil, você é do Brasil. As pessoas falavam muito isso, né? E tanto que teve um momento, assim, que foi... Eu era o número 63, o ímpar, o último, né? E então foi muito bacana, porque assim, de um lado ficava a numeração dos ímpares e do outro dos pares, e eu sobrando ficava no meio. Então eu ficava bem na frente, no meio de todo mundo, entendeu? Ficava já em destaque ali, e isso foi bem legal para mim. E o que aconteceu? Eu estava na formação lá, não esperava ser os top 20, só que no meio dava um encontro de eco das caixas de som e eu não ouvia o que eles estavam falando, porque dava o eco ali, entendeu? E aí eu falei para o meu colega do lado ali, o número 62, se me chamarem nos top 20, me dá um toque, porque... Eu não estou ouvindo nada. Exatamente. E começaram a chamar, e eu não sendo chamado, né? Já estava no número 10. Cruel, não sei como, me deu uma viagem na hora. Me veio aquele pensamento dos primeiros dias na boate, as pessoas rindo de mim, as etapas do concurso, como foram, como foi difícil chegar ali. E eu viajei, assim, eles continuavam chamando, eu não estava nem prestando... Atenção. Daqui um pouco o menino bate em mim. É tu! E eu era o número 20. Então, assim, quando ele bateu em mim, eu fui lá pra frente meio que no susto, assim. E eu fui o último. E eles me deixaram por último. Depois, eles me disseram depois que eles me deixaram por último pra tirar sarro de mim mesmo. Porque eu era sempre o último. Eu era o número 63. Tanto que nessa fase, eu fiquei em 4º lugar. E fui o último a ser chamado, entendeu? E ali...
tudo mudou, assim, porque quando, na primeira fase do 63, eles tinham algumas mesas com luzes, tipo de teatro, assim, para as pessoas se vestirem. Camarim, né? Exatamente, um mini camarim, assim, só que não tinha o 63. Então, eu ficava em pé, meio que me vestindo, né? Apoiado numa cadeira e tudo. Quando tu passa para os top 20, tu tem uma só para ti e um apoio só para ti, né? E aí veio o apoio, sim, falar para mim, querido, e as suas roupas? Vamos pegar todas agora. Eu falei, mas eu sou do Brasil, só tenho essa mesmo, né? A gente não precisa mudar tanto de roupa assim. Tinha duas mudas, né? A camisa que eu tinha feito preta e minha jaqueta. E foi assim que eu fui. E... Mas foi bem bacana, assim, foi bem importante ter ganho isso. Mudou totalmente minha vida, né? Sim. Foi um ano bem divisor de águas, assim. E voltou para casa com o top 10, né? Eu Décimo voltei com o lugar. top 10. E se eu não tivesse perdido o tempo do discurso... Aliás, uma dica para ti. Eles colocam um relógio no palco, assim. Tu tem 30 segundos, eu acho, para te fazer o teu discurso, né? 45. 45. Americano já nasce fazendo os speech deles, né? Aham. Já chora no berçário em formato de speech. A gente não tem muito isso. E eu me lembro até que logo que eu cheguei, veio o Mr. Chile, de 2 anos atrás. Na primeira noite ele falou isso para mim. A gente estava pegando um ônibus para ir para uma boate para se apresentar para a comunidade. E ele falou: Você já preparou o seu speech? Eu falei: Não. Chegar lá e desenrolar. O Brasil não vai ser os top 20. E ele se virou assim e me olhou assim e falou: Pois prepare, porque você está sendo muito falado aqui. Eu falei, imagina, devem estar falando porque é a primeira vez do Brasil e tudo mais. E eu fui os top 20. Falar lá na hora, sem ter preparado muita coisa, é muito difícil. Prepara o teu speech. Não, isso eu já estou trabalhando há muito tempo. Né? Querido, vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Gostaria de ficar aqui por horas e horas. Vamos conversar depois, tem bastante fofoca, marcar um outro papo. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Deixa eu pegar as minhas perguntas aqui, olha só. Senão eu me perco. A gente sempre começa, embora eu já saiba a resposta, com uma cor. Azul. Óbvio. Um sonho. Ir para mais eventos fetichistas fora do país. E o medo. Agora não tem muitos medos, não. Nem de altura. Não tem muitos medos. O que você considera da cena fetichista atual que fazia falta no passado? Envolvimento das pessoas e não terem a vergonha de serem fetichistas, participarem, irem lá e se mostrarem, né? O que não tinha há alguns anos atrás e era difícil unir essas pessoas. E o que você acha que tinha no passado e que a gente acabou perdendo hoje em dia? Eu acho que mais envolvimento fora daquele momento do evento. A galera se conhecia, se trocava mais fora das questões fetichistas. Eu, por exemplo, fazia sessões de dominação lá na minha masmorra e ficavam cheias. Às vezes tinham 10 pessoas. E não eram festas como hoje, entendeu? Uhum. Festas grandes, de sexo e tudo comitês. mais. Era uma coisa mais legal, mas a gente era mais frequente, assim, a ponto de eu ficar muito mais amigo dessas pessoas fetichistas do que dos meus amigos baunilhas, né? O que não pode faltar numa sessão para você? Spanking. E eu gosto também de explorar o corpo do parceiro, né? Gosto bastante disso. Se houvesse um filme da sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa se parecer com você. Não sei, que pergunta difícil. Puxa vida, não sei.
Não saberia te dizer. Existe uma prática fetichista nisso. Tá bem. Existe uma prática fetichista que você não fez ainda, mas gostaria de fazer? Nossa, difícil essa também. Que eu me lembro, não. Já fiz todas as que eu queria fazer. Não me lembro de alguma que não tenha feito, não. As que eu não fiz é porque realmente não gosto, assim. Não tenho nenhuma assim, proximidade com elas, né? Queria ser mais habilidoso em fazer shibari, mas eu realmente não tenho habilidade nenhuma Eu te entendo. Eu ainda me viro bem, mas é complexo. Não, eu não tenho nenhuma, assim. Até eu falo que eu não pratico, as pessoas ficam chocadas. Assim, como, né? Nem um nozinho básico. Eu falei, não sei fazer. Um single column? Eu já pedi aulas pro Breno, ele já me deu aulas, assim, nos viramos para fazer uma outra coisa, esqueci tudo já, não sei fazer. Justo, fazer um... vai por ali, começa por outro lado, eu queria tanto fazer isso, mas não vai ser dessa vez. E quem é o Luiz pelo Dom Barbudo? É um cara, assim, participativo, né? Eu gosto de ser muito amigo, gosto de estar envolvido nos eventos, nas coisas. Mais ou menos isso. De um outro lado, sou ultimamente mais quieto, mais recluso, né? Em família e tudo mais. Você tem uma dicotomia entre as duas personas? Ou você acha que hoje em dia já se misturou de tal forma que... Já, totalmente, né? Tanto que todos os meus amigos sabem, né? Então, não tem nem como ter dois papéis, duas figuras, não tem. Certo. Querido, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Finalmente deu certo! Vamos dar aqui, gente. Muito obrigado a você também que assistiu. O papo foi muito bom, então não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda pro seu amigo, pra sua amiga, faz todo aquele jabá. É importante fortalecer essa cena fetista cada vez mais. Eu estou aqui na frente, estou muito emocionado de estar aqui hoje. Muito obrigado. Você é maravilhoso, você sabe disso. Sou muito feliz em também poder dizer que sou seu amigo. Não esquece de curtir, comentar. Segue a gente nas redes sociais. @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Isso tudo lá no Instagram, e você sabe, o Instagram é muito complicado, então se por um acaso essas contas caírem, você acessa www.mestrecruel.com. É o meu site, não é tão famoso quanto o site do Barbudo, mas tá lá. Querido, deixa suas redes, Instagram, seu site também, ou o que você quiser. Eu acho que assim, o meu site é o endereço mais fixo, né? dombarbudo.com. O Insta é dombarbudo3, o Twitter é Dom Barbudo. Sempre quando eu posso, é Dom Barbudo. Quando eu cair demais e não me aceitam... Aí você vai colocar os números. Eu vou tentando então o Instagram é o terceiro. E tem o @JantarLeder também. Isso, @JantarLeder. JantarLeder tá acontecendo todo mês lá no Sodoma agora, lá o bar do Jeff e do Rod. Tô deixando aqui os cards dos episódios deles, que eles já passaram por aqui. E esse ano a gente fecha 9 anos lá. 9 anos de JantarLeder, um marco importante. Se você quer conhecer a comunidade fetista, mas tem medo de ir numa balada, de ir numa festa, vai comer um hambúrguer lá com a gente, que é bem gostoso. Só chegar que tá todo mundo bem, não precisa ir de couro, não precisa ir de látex. Vai com a sua roupa mesmo, tá tudo certo. Querido, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.